Boas tardes, boas noites. Dando continuidade à nossa leitura do livro A Caminho de A Luz de Emmanuel, vamos hoje terminar o capítulo sobre Israel, né? Sobre os hebreus, retomando, para que a gente possa ter uma ideia, que neste livro Emmanuel tratou especificamente dos hindus, né? Dos indo-europeus, dos egípcios, né? E agora do povo de Israel, né? E todo o capítulo ele descreve as características deste agrupamento trazidas de Capela, e ao final de cada capítulo ele coloca claramente o comando de Jesus na direção de cada um desses grupos, né? E assim, hoje a leitura começa sobre o acompanhamento de Jesus em relação aos israelitas, né? E colocando aqui no porvir, né? Terminamos o capítulo dos israelitas no porvir, quer dizer, o futuro, né? E é importante que não percamos a ideia de que esse livro foi escrito em 1938, né? Antes da Segunda Guerra Mundial. Então, o momento dos pensamentos, toda a pauta, né, mental daquela época, já sabia, né, espiritualmente falando, já sabia que a Segunda Guerra ela ocorreria, né? E estão todos apreensivos, tanto aqui como encarnados como desencarnados. E daí muitas ideias que Emmanuel passa pode até gerar algum tipo de estranheza, mas é justamente porque estavam alertas sobre os dias seguintes, né? No porvir. As organizações dos doutores da lei subsistiram no curso incessante dos tempos. Embalde esperaram eles outro Cristo, nesses 2 milênios que ora chegam ao fim, ao termo, né? A realidade é que um sopro de amargura pesou mais fortemente sobre os destinos da raça depois da ignominiosa tarde do Calvário. As sombras simbólicas que caíram sobre o Templo de Jerusalém acompanharam igualmente o povo escolhido em todas as diretivas, pelas estradas longas do mundo, com amplos reflexos no ambiente contemporâneo. Depois, ao longo do livro, nós vamos perceber que o não reconhecimento de Jesus como enviado de Deus e a tratativa que foi dada a ele através da crucificação pesou coletivamente, né, no mundo, né, primeiro no mundo e com o seu quinhão de responsabilidade no povo israelita, né, e as consequências se mantêm ao longo da história e até hoje, como ele explicará nos capítulos futuros, né? Israel continua a cultuar o Deus Todo-Poderoso dos seus profetas. Seus rituais prosseguem em pontos isolados do orbe inteiro. É talvez a raça mais livre, mais internacionalista, mais fraternal entre si, mas também a mais altiva e exclusivista do mundo. Não podemos deixar de apontar que a vida comunitária, o comunismo, né, o socialismo, não importa a forma que se coloque, ela tem como base o povo israelita, né? Na Revolução Bolchevista, na foto da Revolução Bolchevista, todos eram judeus. O que significa isso? Que eles trazem, já aprenderam a vida comunitária no bem comum de uma forma muito mais avançada do que os outros povos que buscam a competitividade e a concorrência. Não estamos aqui defendendo comunismo nem socialismo, né? Outra discussão. Mas o fato de pensar em grupo é uma das características desse povo, né? Por isso que ele coloca, é a raça mais livre, mais internacionalista, mais fraternal entre si, mas também a mais altiva e exclusivista do mundo.
Apesar de não ter uma pátria, e não obstante todas as perseguições e clamorosas injustiças experimentadas nas suas jornadas de sofrimento, Israel faz o seu roteiro através das cidades tumultuosas, esperando o Messias da sua redenção e da sua liberdade. E aqui um parênteses, na época em que foi escrito o livro, ainda não existia o Estado de Israel. O Estado de Israel, como vocês sabem, foi formado após a Segunda Guerra Mundial, como uma das condições para pôr fim à Segunda Guerra Mundial, né? E aí se criou o Estado de Israel. Jesus acompanha-lhe a marcha dolorosa através dos séculos de lutas expiatórias e regeneradoras. Novos conhecimentos dinamam do céu para o coração de seus patriarcas, e não tardará muito tempo para que vejamos os judeus compreendendo integralmente a missão sublime do verdadeiro cristianismo e aliando-se a todos os povos da terra para a caminhada salvadora, em busca da edificação de um mundo melhor. Como vocês percebem, né? O mundo está sendo construído, né? A sociedade, a implantação do reino de Deus e o reino de Jesus na Terra é uma construção, né? Com a mudança gradativa, individual e coletiva, caminhando sempre para a fraternidade, né? Viver como irmãos, né? Só acrescentando aqui, o Estado de Israel ele foi criado 10 anos após o livro ter sido escrito, em 1948. Pois bem, com isso, Emmanuel encerra os apontamentos sobre os capelinos e os seus primeiros passos aqui na Terra, seguido da constituição de seus grupos específicos. E nesse capítulo 8º, ele fala sobre a China. A China, que, por sua vez, é constituída de nativos, daqueles que se desenvolveram desde os primórdios na própria Terra, né? E é interessante a colocação de todo o texto aqui. Vamos lá. A China milenária. Depois de nossas divagações a respeito da raça branca, que se constituía dos antigos árias no ambiente da Terra, é cabível examinarmos a árvore mais antiga das civilizações terrestres, a fim de observarmos a assistência carinhosa e constante do Divino Mestre para com todas as criaturas de Deus. Então perceberam que em cada parágrafo Emmanuel coloca, né, que tudo está sob controle de Jesus desde todos os tempos, né? Não existem ocorrências que fujam do seu controle, do seu conhecimento e de sua participação, em que época for, em que lugar for, em que grupo for. Inegavelmente, o mais prístimo foco, mais antigo, né, de todos os surtos evolutivos do globo é a China milenária, com o seu espírito valoroso e resignado, mas sem rumo certo nas estradas da edificação geral. Quando se verificou o advento das almas proscritas do sistema da capela, em épocas remotíssimas, já a existência chinesa contava com uma organização regular, oferecendo os tipos mais homogêneos e mais selecionados do planeta em face dos remanescentes humanos primitivos. Suas tradições já andavam de geração em geração, construindo as obras do porvir. Daí se infere que, de fato, a história da China remonta a épocas remotíssimas, no seu passado multimilenário, e esse povo, que deixa agora entrever uma certa estagnação nos seus valores evolutivos, sempre foi igualmente acompanhado na sua marcha por aquela misericórdia infinita que, do céu, envolve todos os corações que latejam na terra. Nós vamos perceber que o que Emmanuel destaca aqui é o isolamento da China, né? Ela se mantém de alguma forma isolada e até hoje, né, em termos culturais, né, que inibiu uma série de
avanços sobre a forma de pensar e viver, né? São relativamente especiais as formas de convívio entre eles. Continuando. A cristalização das ideias chinesas. A cristalização das ideias chinesas advém simplesmente desse insulamento, desse isolamento, né, voluntário, que prejudicou, nas mesmas circunstâncias, o espírito da Índia, apesar da fascinante beleza das suas tradições e dos seus ensinos. É que a civilização e o progresso, como a própria vida, dependem das trocas incessantes. O universo, na sua constituição maravilhosa, não criou nem sanciona leis de isolamento na comunidade eterna dos mundos e dos seres. A existência é uma longa escada, na qual todas as almas devem dar-se as mãos, na subida para o conhecimento e para Deus. Enquanto a família indo-europeia pervagava no desconhecido, assimilando as expressões das tribos encontradas em longas iniciativas de construção e trabalho, os arianos da Índia estacionaram no repouso de suas tradições, desenvolvendo-se no curso do tempo as mais prestigiosas lições de experiência para a alma dos povos. E agora, quando os israelitas são chamados por forças poderosas ao deslocamento nos seios das nações, a fim de aprenderem mais intimamente a doce lição da fraternidade e do amor universal, renovando a fibra da sua fé a caminho da perfeita compreensão do Cristo, a China é também convocada, pelas transformações do século, à grande lição do entrelaçamento da comunidade planetária, a fim de ensinar as suas virtudes e aprender as virtudes dos outros povos. Então, Emmanuel começa colocando aqui que uma das premissas universais são os relacionamentos, né? Quando ele fala em troca, são as permutas, né? O convívio, viver com, né? E viver com significa estabelecer um relacionamento entre as pessoas. Pautado em quê? Na troca de ideias, na troca de pensamentos, na forma de percebermos as diferenças e tentarmos superar essas diferenças, alcançar aquele que está à frente e puxar aquele que está atrás. Esse entrelaçamento é uma lei universal. Esse entrelaçamento vale para indivíduos, assim como coletividades, assim como nações, planetas, enfim. A troca, a permuta é uma premissa natural, né? Sempre que há diferença, não importa do que, né? Essa diferença, ela impulsiona reduzi-la, a diferença, né? Diminuir a diferença. E no caso aqui, o universo todo ele é diferente entre si. Então ele está sempre em movimento. Então o movimento ele é originário das diferenças de quantidade, de qualidade. E sempre que há diferenças, e sempre há diferenças, sempre existirá o movimento, a transformação, a mudança, né? De uma forma ascensional, né? De uma forma crescente, cumulativa, né? Sempre para frente, né? Para frente no sentido de acumular estados mentais cada vez mais nobres, né? Na natureza, na matéria, existe também uma troca, um fluxo, porque faz parte do universo. Essas trocas, esses fluxos são as reações entre os corpos e tudo mais, e eles têm transformações também. E só que essa transformação obedece também uma lei chamada lei de entropia, que estabelece qual é o sentido das transformações. Não é uma simples troca, permuta, ela tem um sentido a ser atingido. Continuando. Foi pela sua obstinada resistência que a ideia chinesa estagnou-se na marcha do tempo,
Embora nessas despretensiosas observações sejamos dos primeiros a reconhecer a grandeza de suas elevadas expressões espirituais. Então vejam também que todos os povos, todas as nações, diante da mudança de ciclo da Terra, né, eles são induzidos pelos espíritos que direcionam a evolução do planeta a movimentos, né, através da encarnação de vários exemplos, motivadores, líderes e enfim, espíritos que vão direcionar essa sociedade, né? Então a transformação, repita-se, foi escrito em 1938. Observe o papel da China hoje, né? Hoje, 2022. É a segunda economia do mundo, salvo engano, né? Ela influencia o mundo, né, de uma forma absurda, não só através do Covid, né? Mas esse isolamento, em parte, se rompeu por uma questão comercial, né? Mas que acaba acarretando de uma multiplicidade de formas, né? Hoje, os chineses estão no mundo todo, né? A língua, o mandarim, muitos hoje se dedicam a aprender e assim por diante, porque faz parte do universo a permuta, a troca, o intercâmbio, o convívio de todos com todos, né? Isolamento, fazermos um condomínio fechado é antinatural, né? Porque aumenta a diferença, ao aumentar a diferença, exige-se mais esforço para reduzi-la e assim por diante. Outra hora nós conversamos sobre isso. Começa o capítulo aqui em Fohi, F-O-H-I. Jesus, na sua proteção e na sua misericórdia, desde os tempos mais distantes, enviou missionários àqueles agrupamentos de criaturas que se organizavam, econômica e politicamente, entre as coletividades primárias da Terra. As raças adâmicas ainda não haviam chegado ao orbe terrestre e entre aqueles povos já se ouviam grandes ensinamentos do plano espiritual, de sumo interesse para a direção e solução de todos os problemas da vida. A história não vos fala de outros antes do grande Fohi, F-O-H-I, que foi o compilador de suas ciências religiosas, nos seus trigramas duplos, que passaram do pretérito remotíssimo aos estudos da posteridade. Fohi refere-se no seu I Ching aos grandes sábios que o antecederam no penoso caminho das aquisições de conhecimento espiritual. Seus símbolos representam os característicos de uma ciência altamente evolutiva, revelando ensinamentos de grande pureza e da mais avançada metafísica. Em seguida, esse grande missionário do povo chinês, o Divino Mestre envia-lhe a palavra de Confúcio ou Kong Fu-Tse, 5 séculos antes da sua vinda, preparando os caminhos do Evangelho no mundo, tal como procedera com a Grécia, Roma e outros centros adiantados do planeta, enviando-lhes elevados espíritos da ciência, da religião e da filosofia, algum tempo antes da sua palavra mirífica, a fim de que a humanidade estivesse preparada para a aceitação dos seus ensinos. Então vejam, não importam se são estrangeiros adâmicos ou se nativos, todos os povos são direcionados por ordem de Jesus, né? Enviando os seus representantes, os seus avatares, né? É interessante aqui, eu nem sei se ele vai falar em seguida, mas já vamos aproveitar, tem pouquinho tempo, né? Enquanto os capelinos que constituem o povo ocidental manifestam questionamentos como da onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, os questionamentos da filosofia, né? Qual é a finalidade da vida e tudo mais, não se encontra esse tipo de questionamento na Ásia, na China, por exemplo. Não há esse tipo de questionamento do próprio ser, porque, no fundo, é claro,
né? O repositório das informações que eles constituíram são das observações da natureza e como eles não vieram, eles estão aqui, eles nasceram aqui, não há esse questionamento de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. Por isso que, apesar de se falar em filosofia oriental, não é classificado pelo Oriente como filosofia, porque não há o questionamento do próprio ser. A filosofia é uma questão ocidental, basicamente porque se questiona o ser, justamente com essas perguntas. Agora, essas perguntas só fazem quem é que faz essas perguntas? Aqueles que vieram de algum lugar, não sabem o que estão fazendo aqui, o que é que espera e assim por diante. Estourou nosso tempo, né? Na próxima semana, continuaremos a leitura. Até o próximo encontro. Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, todos estejam com saúde, desfrutando de algum momento de paz e felicidade nesses dias turbulentos. Nós vamos iniciar os nossos trabalhos como a gente sempre faz em todas as vezes. Vamos iniciar com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Eu trouxe para a gente conversar hoje um conteúdo que é como se fosse um desdobramento da frase do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Não é a explicação contida dessa frase, mas é um tema que trata dos meios de conservação. Ele está no Livro dos Espíritos, na parte 3ª das Leis Morais, capítulo 5, item número 4, Lei de Conservação, e o título são os meios de conservação. As perguntas que a gente vai ler, elas tratam dessa questão de como o homem deve viver sobre a terra e por que Deus sempre supre as nossas necessidades, mas isso não significa necessariamente que a gente não vai fazer nenhum esforço para suprir essas necessidades. Então vamos às perguntas. Pergunta 704. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de conseguir viver? Resposta: sim, e se ele não os encontra, é que não os compreende. Não seria possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa é a razão por que faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário àqueles que a habitam, visto que só o necessário é útil. O supérfluo nunca é útil. Então, nessa primeira pergunta, a gente percebe bem que, primeiro, se a gente não procurar o supérfluo, se a gente procurar somente aquilo que nos é útil e somente aquilo de que a gente necessita, a gente vai encontrar. A maioria das nossas angústias, a maioria das nossas frustrações estão quando a gente busca aquilo de que a gente não tem necessidade, E ao mesmo tempo de que
Deus coloca nas nossas possibilidades, na nossa capacidade, nas nossas habilidades, naquilo que a gente consegue desenvolver pelo estudo e pela aplicação daquilo que a gente compreendeu e aprendeu, os meios da gente resolver todos esses problemas de necessidades que a gente tem. Pergunta 705. Por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? E aí vem a resposta, né? É que, ingrato, o homem despreza a terra. Ela, a terra, no entanto, é uma excelente mãe. Muitas vezes também o homem acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se, com o necessário, o homem soubesse contentar-se. Se o que a terra produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. A terra produziria sempre o necessário se com o necessário o homem soubesse contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega o supérfluo naquilo que poderia ser aplicado ao necessário. Então observa que nesse contexto da resposta, né, por isso que eu repeti, eu achei importante repetir, nesse contexto da resposta, o homem ele está aplicando esforços para obter o supérfluo e o desnecessário, enquanto falta-lhe o necessário, né? Então, assim, trazendo para os nossos dias de hoje, é como se você tivesse passando fome e necessidade para juntar dinheiro para comprar um carro que você não vai conseguir sustentar com o valor da gasolina como está. É esse tipo de insensatez que ele está se referindo, né? Então, você se contentar com o necessário, se contentar com aquilo que você realmente precisa e não criar expectativas e necessidades supérfluas que você não tem, né? E a resposta continua, né? Olha o árabe no deserto. Acha sempre de que viver porque não cria para si necessidades fictícias. Desde que haja desperdiçado a metade dos produtos em satisfazer a fantasias, que motivo teria o homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte e para se queixar de estar desprovido de tudo quando chegam os dias de penúria? Em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. Então todo o segredo desse processo ele está em saber regrar o viver, né? Em saber analisar o que realmente eu preciso e o que eu estou criando como fantasia para conseguir simplesmente, sei lá, o reconhecimento da sociedade ou algum tipo de status, né? E essa figura do árabe no deserto, né, essa figura do homem no deserto, ela é bem característica, porque toda aquela areia, ela gera basicamente um tipo de necessidade que é sobreviver e se proteger do calor, né? Que é se alimentar e ter água. Mas como ele diz ali, né? Se o homem, por exemplo, ele obtém uma determinada quantidade de água ali no deserto e ele não priorizar essa água, por exemplo, para matar a sua sede e para a sua higiene pessoal, se ele começar a desperdiçar essa água, é aquilo que ele fala, né? Você usa no dobro, né, o desperdício, o supérfluo, então você usa para fazer outras coisas que não são necessárias. Obviamente que no dia seguinte vai te faltar água, porque você desperdiçou a água anterior, né?
Então, todas essas questões aí da falta de água que a gente está enfrentando na sociedade nos dias de hoje, ela está relacionada com esse desperdício exagerado que a gente faz do uso de água, por exemplo, né? E de tantas outras riquezas da natureza que a gente tem usado mal e desperdiçado mal, né? Então, não é que a natureza ela não te dá o que você precisa, pelo contrário, a natureza te entrega tudo o que você precisa, tudo que você tem de necessidade. Mas a nossa criação de coisas supérfluas é que faz extenuar esses recursos da natureza, é que faz esgotar esses recursos da natureza, e aí depois a gente fica reclamando da falta das coisas, do preço das coisas, de todas as dificuldades que a gente tem para obter. Obviamente que tem o tempero do egoísmo, o tempero do orgulho, o tempero da vaidade nesses erros de distribuição que somos nós os homens que fazemos. Mas a gente não pode culpar a natureza por isso, a gente não pode culpar a Deus pelas nossas imperfeições. Somos nós que não estamos conseguindo nos entender do que a gente quer e do que a gente não quer. E aí, é óbvio, você vai ver essa infinidade de atos que você não consegue compreender a lógica, que você diz, ué, mas por que as pessoas estão fazendo isso? Ou por que fulano está fazendo aquilo contra aquele povo ou contra aquela raça de gente, ou seja lá o que for? Então, é sempre esse movimento do egoísmo e do orgulho enraizado nos nossos sentimentos é que provoca a falta das coisas e não a natureza em si, né? E não a providência divina e a mãe natureza em si, né? Continuando aqui, logo depois que ele diz que o homem não sabe regrar o seu viver, né? Ele pergunta o seguinte, Kardec pergunta o seguinte na pergunta 706. Por bens da terra unicamente se devem entender os produtos do solo? A resposta do Espírito. O solo é a fonte primacial donde dimanam todos os outros recursos, pois que, em definitivo, esses recursos são simples transformações dos produtos do solo. Por bens da terra se deve, pois, entender tudo de que o homem pode gozar neste mundo. Então, olha a sutileza dessa resposta, mas ao mesmo tempo a profundidade dela, né? Se você olhar ao seu redor, tijolos, paredes, prateleiras, cadeiras, mesas, roupas, o próprio alimento que você consumiu no dia de hoje, né? Todas essas coisas, elas foram processadas de alguma maneira, mas elas partem, a sua matéria-prima parte do solo. Então, mesmo as coisas que a gente considera mais valiosas, como petróleo, pedras preciosas, né, como o gás que a gente cozinha, todas essas coisas vieram da ação da natureza sobre os seus próprios elementos dentro do sistema que está o solo, né? Então, a gente recebe toda a base energética da nossa luz do Sol, processada por diversos reinos, né? Então, vegetal, animal, até chegar no homem, né? Mineral, vegetal e animal, até chegar no homem, e são esses reinos que a gente vai se utilizar para transformar, para saciar as nossas necessidades. Qual que é o problema? O problema é que a gente não para nas nossas necessidades reais, a gente fica criando outras necessidades pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, pelos nossos erros de cálculo. Às vezes, mesmo quando você não tem ainda essa intenção má, mas você... por isso que ele fala de imprevidência e de imprudência, né? A imprudência, ela é quando você quer fazer uma coisa, mas você está tão estabanado que você acaba cometendo um erro, e nesse erro você
derruba alguma coisa. Por exemplo, você vai, sei lá, tá fazendo macarrão e precisa escorrer a água, e aí você não pensa direito como vai fazer para escorrer a água e acaba por derrubar todo o macarrão dentro da pia, né? Isso é o que... Não é que você não sabe fazer, mas a sua pressa, a sua falta de planejamento, a sua falta de ajuste naquilo que você vai fazer, acaba colocando por perder aquilo que você está fazendo. E é nesse sentido que ele está dizendo que a gente precisa se aprimorar, né? Eu estou dando um exemplo aqui do macarrão porque é um exemplo bobo, mas isso em tudo na nossa vida, né? Ele vai falar aqui um pouquinho mais para frente sobre os tempos em que a gente vai enfrentar a senectude, né? A velhice, né? Então, enquanto a gente é novo, a gente é todo acha que vai durar para sempre, que é imortal, que é um super-herói, e aí conforme a gente vai amainando essa perspectiva de vida que a gente tem e essa ideia boba que a gente tem de que é indestrutível, a gente vai começando a pensar no futuro, né? Começando a pensar, e aí quando eu tiver mais assim, quando eu tiver mais assado, e quando eu não puder mais fazer isso, e é essa previdência, por isso que ele nos chama de imprevidentes, né? É que a gente precisa aprimorar, que a gente precisa olhar para frente e ver com mais calma, né? E até com mais discernimento como que as coisas vão ser. Aí depois ele toca num ponto aqui que eu vou tocar nesse ponto e vou parar porque esse aqui a gente vai levar bastante tempo para resolver, né? Que é a pergunta aqui, ele diz o seguinte, na pergunta 707, é frequente a certos indivíduos faltar os meios de subsistência, ainda quando estão cercados pela abundância. A que se deve atribuir isso, né? Então, assim, só para a gente, aproveitando que a gente está numa cidade abundante como é a cidade de São Paulo, né? Você vê pessoas passando muita fome ao lado de restaurantes que estão sendo obrigados por lei a jogar fora a comida que não foi vendida, né? Você vai ver pessoas revirando o lixo atrás de comida, enquanto os diversos supermercados da cidade são obrigados por lei a jogar fora todo o arroz, todo o macarrão, todo o feijão, que simplesmente a embalagem se rompeu, mas que ainda estaria em boas condições. Eu estou aqui questionando as questões sanitárias para que essas decisões legais sejam tomadas. O que eu estou mostrando é exatamente o que Kardec está perguntando, né? Você vê o indivíduo cercado pela abundância, mas faltando a ele os meios de subsistência. Eu vou deixar o restante das perguntas aqui no texto, né, para que vocês possam ler com calma, para que a gente não faça uma análise muito correndo sobre todas essas respostas. Eu volto na próxima semana, na próxima palestra, com esse assunto novamente a partir da questão 707, mas é importante a gente usar esse último espaço aqui dessa questão para a gente pensar a respeito disso, né? Você ter a necessidade mais básica, que é alimento, que é vestuário, que é habitação, são as necessidades mais primordiais para manter a pessoa viva, ao lado da abundância desses mesmos recursos. Então você tem prédios vazios, habitações vazias, gente que prefere deixar a habitação vazia do que alugar ela por um preço menor para uma outra pessoa, e por aí vai. Então é o conjunto desse egoísmo e dessa vaidade e desse orgulho todo que provoca a maioria das nossas injustiças sociais, e não a falta de
de recursos da natureza. É muito mais falta de amor ao próximo, muito mais falta de caridade do que falta de recursos da natureza, porque a natureza nunca nos deixa sem recurso. Eu me despeço de vocês pedindo a Deus e a Jesus que os abençoe, que os envolvam em muita paz, que vocês possam entrar em sintonia com essa espiritualidade superior que nos envolve o tempo todo, que está sempre conosco, né? E pedindo que vocês tenham força e coragem e que não se esqueçam de rezar e orar para que a gente consiga, enquanto sociedade, enquanto seres encarnados, construir a paz e a justiça social neste mundo, porque é esse o nosso principal objetivo: amar ao próximo como a nós mesmos, porque fora da caridade não há salvação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Boa semana a todos, fiquem em paz.